Salve, nação corintiana, aqui é o Rocorinho trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar sobre técnico. O Luxemburgo da Série B, de 2007 até 2023, ele consegue ter o pior desempenho entre os técnicos. Assim, para ter noção, ele tem 27% de porcentagem. E comparado aos outros, o penúltimo de 2007 para cá é o Jair Ventura, que ainda consegue ficar na frente do seu Luxemburgo. Aí vamos colocar outros números. O Corinthians nesse campeonato brasileiro, ele tem a sexta pior defesa, a defesa mais vazada, né? A sexta mais vazada do campeonato. Tem 15 gols sofridos. O nosso ataque é o segundo pior. A gente só não é o primeiro porque o Coritiba tem 8. Então é assim, vamos esperar aí para que esses 8 dias, né, porque ele deu 2 dias de folga, então serão mais 8 de trabalho. Então vamos esperar aí com que ele consiga mexer nesse time aí, fazer com que esse time jogue cada jogo como se fosse o último prato de comida, porque tá complicado. Se os caras não começar a se mexer aí, a gente vai sofrer aí no segundo turno para fugir da degola. Então é bom esses caras começar a tomar vergonha na cara e começar a jogar bola. Mas enfim, as meninas, as brabas, né, jogaram ontem contra o Bahia pelo último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e o jogo seria lá em Salvador, e elas deram aquela sapetada em cima das baianas e deu 5-1. Os gols foram de Jennifer, Tamires, Vicky Albuquerque, Duda Sampaio e Giovanna Campiolo. Então assim, elas jogaram muito bem, envolveram o time do Bahia. Assim, querendo ou não, a gente terminou o primeiro turno em primeiro, são 16 equipes. Então agora vai começar já esse fim de semana aí o segundo turno, acho que contra o Cruzeiro. E vamos ver aí, elas estão assim, todo ano elas fazem bonito, né? E esse ano aqui elas estão aplicando umas goleadas aí nos clássicos. Recente foi em cima do Flamengo, ganhou bem do Santos, do São Paulo, 2 jogos praticamente seguidos na mesma semana, quase. E assim, elas estão fazendo bonito, né? Sempre fizeram, agora elas estão fazendo mais bonito ainda. E enfim, vamos falar sobre o Bozelli. Eu tinha falado sobre o Bozelli anteontem. E assim, o Corinthians estava devendo, querendo ou não, 6 milhões, arredondando com as correções e juros, são 7 milhões de reais. E aí o que acontece? O Corinthians tinha 45 dias, né? Que tinha, querendo ou não, ele atrasou os direitos de imagem, somando tudo, né, com que o Corinthians deve. Direitos de imagem, salários atrasados, e aí o Corinthians tinha 45 dias para poder quitar, senão ele sofreria uma punição, poderia, né, sofrer uma punição da FIFA. O transfer ban, que seria, não podia transferir, né, ter transferências de jogadores nas janelas. Isso assim, um mínimo, porque tem perda de pontos, assim, os casos mais agravantes, tem perda de pontos, tem até rebaixamento, mas aí também seria demais, né? Mas enfim, do que o Corinthians é capaz de tudo isso aí a gente não tem dúvida, mas assim, é uma coisa muito mais grave. Mas enfim, aí o que aconteceu? O Corinthians tinha que pagar agora dia 9 de junho, não pagou, e aí Corinthians, com receio que a FIFA venha para cima com tudo, o
querendo ou não, chamou o staff do jogador, né, do Mauro Bozelli, para ter uma conversa, ontem mesmo. E aí eles estão cientes de que o próprio staff e o atleta vão acabar aceitando a proposta, porque eles querem nessa mesma semana aqui já quitar, porque pode ter problema, querendo ou não, já estamos perto aí do fim do mês, tem aí o Matias Rojas, né, e se de repente o Corinthians não paga, ele já não vem, então já começa aí, e não podendo fazer outras contratações, mas enfim, esperamos que o Corinthians realmente pague isso, porque realmente é uma vergonha isso. Corinthians! Tirando essa parte, o Barleta tem 21 anos, né? Meio atacante do Corinthians. O Corinthians comprou de São Bernardo. E o Joinville tem 10% dele. O São Bernardo tem 20%. E o Corinthians comprou 50% do atleta. E aí o Corinthians, a forma que o Corinthians pagou foi 1 milhão mais 10 vezes de 500 mil. E aí simplesmente o presidente lá do Joinville falou que não está recebendo, porque assim o Corinthians repassa o dinheiro para o São Bernardo e o São Bernardo repassa para o Joinville o valor dele, que seria 10%, que seria 100 mil mais 10 de 50 mil, que daria o valor para o Joinville, e o próprio São Bernardo ficaria com 20. E o Corinthians não tem pago, as parcelas estão atrasadas, não tem pago o São Bernardo. Então é assim, cada semana a gente está com uma vergonha diferente, é coisa incrível. Essas finanças do Corinthians aí não é possível. Ontem mesmo eu comentei sobre Falcone, né, que era, querendo ou não, ia cuidar da parte da administração do Corinthians. Foi o que eu falei, se realmente ela ainda continua no Corinthians, pelo amor de Deus, cara, tá fazendo um baita de um mau serviço, porque como é que pode ter tanta dívida assim, trabalhista, e os caras não resolver? Às vezes não é nem questão de 1 milhão, é menos do que isso, 300 mil, 400 mil, os caras não resolver, sabe, deixar a dívida só ficar aumentando. Assim, realmente, eu tô achando que ou é assim, ou eles estão de sacanagem com o corintiano, ou essa diretoria tá arrancando algum por fora, porque não é possível isso, essas coisas acontecerem. E assim, toda semana tem algo novo, cara, envolvendo dinheiro, envolvendo dívida, não pagou, sabe? É muito estranho isso, a gente só vai saber isso quando o outro sair de lá, né? Mas, enfim. E também, de acordo com o Peleio, o corintiano, ele falou que basicamente o Corinthians já está estudando uma futura venda do Yuri Alberto nessa próxima janela agora de transferências, porque assim, já querendo ou não, já tinha o Everton e mais o West Ham interessados no próprio Yuri Alberto. Então, querendo ou não, eles vão vir com uma bolada de dinheiro. E é assim, o Corinthians pelo menos quer tentar tirar 25 milhões de euros, que dá 130 e poucos milhões de reais. Se realmente o Corinthians de repente conseguir esse valor, pode-se considerar que somos um time de sorte, porque o cara tá embaixo. O Corinthians vendendo por esse valor, a gente ganhou na Mega Sena, mais ou menos isso. Mas vamos ver, né? Ele anda em má fase, querendo ou não. Se ele tivesse em boa fase, eu acho que podia realmente pegar isso ou até mais.
né? Então é assim, e também o Corinthians entende que se for para vender, tem que vender agora, porque não sabe se mais para frente, de repente, ele continue com essa má fase de não jogar bem, não fazer gol. Assim, querendo ou não, por onde ele passou, ele foi artilheiro e sempre foi assim, um jogador de muitos gols. Só que não tá dando certo, né? E assim, realmente, eu acho que se for para vender, vende mesmo, porque ele tá uma nhaca no Corinthians. Não tem mais coisas. E é mais ou menos isso. Bom, também tem os salários, acabei esquecendo. Os salários dos atletas ontem. Um site aí liberou simplesmente o salário dos atletas do Corinthians. E tem uns jogadores aí que ganha bastante pelo pouco desempenho em campo, né? O próprio Juliano mesmo, 1 milhão, vocês podem ver aí nos salários. O Cássio, 700 mil, tudo bem, o Cássio, querendo ou não, ele é ídolo, ele, na hora que a gente precisa, ele sempre tá lá, ele sempre é o cara que dá a cara, ele não se esconde. Então, assim, dele eu não tenho muito o que falar. Às vezes ele pode falhar, mas ele é o cara. Ele é o cara. É como o Marcelinho Carioca, a gente pode falar o que for, mas, mano, ele é o cara. Eles são os caras que quando tá lá eles resolvem, eles chamam a bronca. Então não tem jeito. Mas assim, Yuri Alberto 1.200, mas chega até 1.300, 1 milhão, né? 300 mil. É muito. Esses caras ganham muito dinheiro. O Michael ainda pensava que ainda ganhasse um pouco mais, né? Ele ganha 500 e poucos mil. Mas tem uns ali que até o Adson ele recebe pouco se for ver, ele recebe menos que o Biro, então. Mas é isso. Bom, as notícias de hoje são essas. Desejo aí uma boa semana. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!